Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Aqui é o Júlio e no vídeo de hoje irei trazer aqui uma integração com a API do Banco Inter, onde a gente vai estar utilizando alguns endpoints dessa API ali do Inter, e vou estar utilizando ali o Python para chamar essa API ali para fazer essa integração. Então vou mostrar ali como configurar a integração ali no Internet Banking do Inter e como usar esse código aqui que eu já fiz, e vou deixar na descrição ali o link desse repositório para quem quiser testar e tudo e também utilizar. Então aí eu vou mostrar como utilizar ali esse código e vou mostrar alguns exemplos ali na prática para efetuar ali algumas requests ali. Então o Banco Inter ali, ele disponibiliza algumas integrações ali para as contas PJ, onde você consegue fazer algumas requests ali para a API deles. Por exemplo, você consegue buscar o saldo, buscar o extrato, fazer pagamento via Pix, criar um boleto para ser pago via Pix, consegue pegar a exportação de um boleto para PDF e mandar esse PDF para alguém. Você consegue fazer várias coisas ali, né, com essas endpoints ali do Banco Inter. Então é bem interessante, tem uma documentação bem completa aqui, né? Vou deixar também na descrição ali. Então tem várias funcionalidades ali que dá para ser implementada. Eu fiz algumas aqui que eu implementei no código e eu vou mostrar ali o exemplo de como fazer para buscar o saldo e o extrato da sua conta PJ, e também como fazer para mandar um Pix para alguém usando alguma chave Pix, e também como gerar um boleto para ser pago ali via Pix, com Pix copia e cola. Vou mostrar essas três funcionalidades. Então, primeiramente, para conseguir, né, fazer essa integração, você tem que acessar o Internet Banking ali do Banco Inter, acessar a sua conta ali, né, PJ, que essa integração eu só achei para conta PJ, só para conta PF eu não encontrei. Seria até bom se eles fizessem também. Mas aí você acessa ali sua conta, né? E você vai precisar criar essa integração ali no Internet Banking aqui. Para criar a integração, você vem aqui no Nova Integração. Eu vou criar aqui uma nova para mostrar como é que é. Que daí ele vai gerar um Client ID, um Client Secret, e vai gerar também um certificado e uma key. E todos esses itens aí você vai utilizar para fazer as requisições. Então aqui você coloca o nome, eu vou colocar teste 2, vou colocar teste 2 também. Beleza, próximo. Aqui os escopos, né, que cada endpoint aqui da integração, cada endpoint ele vai ter um escopo que é requerido ali para você conseguir chamar esse endpoint, né? Então, por exemplo, do extrato aqui é o escopo extrato.read, o do saldo aqui, ó, também é extrato.read, pagamento daí tem outro escopo ali. Aqui você seleciona os escopos que você quer para essas credenciais aqui que você vai gerar. Então eu vou selecionar aqui todos só para ele mostrar ali. Beleza. Aí ele vai pedir uma autenticação aqui em 2 fatores, né, no SMS. Vou pegar aqui. Beleza. Criou aqui essa integração. Eu tinha criado umas anteriormente já para testar, mas essa aqui, teste 2. Depois eu vou excluir ela, então não tem problema, eu vou acabar mostrando aqui o Client ID. Primeiro eu vou baixar aqui o certificado, né? E também temos que ver aqui o Client ID e o Client Secret. Vou copiar eles aqui e vou colar aqui na minha colinha que eu coloquei aqui. Então beleza, agora a gente tem a integração criada, né? Temos o certificado aqui que eu vou extrair aqui na pasta. Ó, ele gerou um arquivo .crt e um .key aqui. Esses dois a gente vai utilizar aqui nas requests. Então como é que eu fiz aqui? Para utilizar aqui esse código, primeiro tem que instalar ali os requisitos, né, com pip, que é usando Python. Eu já instalei aqui, então não vou precisar instalar. E daí a gente seta aqui algumas variáveis no ambiente para apontar onde que a gente colocou o certificado, por exemplo, de aqui, e também setar aqui o Client ID e o Client Secret. O account é só se você tiver mais de uma conta aqui
vinculada com o seu acesso. Aí você precisa setar o account, mas eu só tenho um, então não vou precisar passar. Aí você dá esses 4 aqui então, Client ID e Client Secret ali que eu gerei. Daí aqui o CertPath vai ser o caminho do certificado, como ele vai estar aqui na mesma pasta, então vou colocar só o nome do certificado, né? E aqui a mesma coisa. Aí você dá essas variáveis aqui no terminal. Setei elas aqui. Beleza, aí agora já está pronto para utilizar aqui. Se eu chamar agora esse script aqui de exemplo, para buscar o saldo, ele deve funcionar aqui. Vou chamar aqui só para testar. Ó, ele pegou o saldo ali da data de hoje, né? Dia 30/10. E pegou as transações ali também que eu fiz. Eu fiz alguns Pix ali para testar. Alguns valores ali de R$1, R$10. Só uns Pix assim para testar ali, né? Então ele trouxe o saldo. E aqui ele mostrou disponível R$0. E as transações do extrato ali. Eu vou mostrar esse código aqui para a gente dar uma olhada. Esse aqui é o Fetch Balance. Bom, aqui basicamente eu criei um módulo aqui, que vai ser o Interclient, que é quem vai fazer as requests de fato, então ele é o principal aqui. Aí nesses scripts de exemplo que eu criei, eu só estou importando ele aqui, depois eu já mostro ele como é que ele funciona. Mas aqui basicamente a gente importa ele aqui, né, e aí a gente vai instanciar esse client aqui passando essas variáveis que a gente definiu no environment, né. Então a gente passa ele aqui para esse client, aí ele vai instanciar esse client, daí o client aqui a gente chama ele alguns métodos ali, ó, por exemplo do getBalance, passando a data ali que a gente quer pegar o balanço, o saldo, né. Eu passei a data de hoje, que eu defini aqui em cima, a data de hoje e a data de ontem. Então ele passa a data de hoje ali para buscar o saldo, e aqui embaixo eu estou buscando os statements, que são o extrato, né, com as transações ali. Daí na verdade aqui tá até errado, né, e essa veio aqui é today. Ele pegar desde ontem até hoje. Então daí ele vai buscar as transações ali de ontem até hoje e trazer ali. Aí beleza, vamos dar uma olhada agora nesse client aqui, né, que é o que tem esses métodos. Bom, primeiramente tem o construtor dele aqui, que é o init, né, simplesmente seta ali essas variáveis que você passou, seta na instância ali desse objeto que vai ser criado, né, beleza. E daí aqui o método getBalance, por exemplo. Basicamente aqui ele vai pegar o token, né, que chama esse outro método aqui que eu já mostro, que é o getToken, passando o escopo ali que a gente quer, e daí aqui ele chama o endpoint ali específico, né, para buscar o saldo, usando a biblioteca do request ali. Aí a gente passa os parâmetros ali, passa o data saldo, que é um parâmetro ali desse endpoint. Se for ver aqui, ó, consultar saldo, ele tem aqui o parâmetro data saldo. Então a gente passa esse parâmetro ali. Aí os headers aqui, eu criei um método para gerar os headers padrão ali, que eu já mostro também. E o certificado aqui, ele passa os caminhos ali que a gente definiu na variável do ambiente e passou aqui para esse client. Então, vou mostrar aqui primeiramente o método getToken. Basicamente aqui ele vai fazer a requisição ali para o endpoint do auth ali, v2, v2 token, passando aqui content type, né. Esse endpoint ali ele usa o XWW form URL encoded. Daí a gente passa o certificado e a request string, que é essa aqui, que a gente tem que montar ela colocando o client ID, client secret, o scope e o tipo aqui do grant é client credentials. Então a gente gera essa string aqui, passa ela no data aqui, né, da request, do tipo post, e daí com isso aqui a gente pega o resultado dessa response, a gente pega o JSON dele, e daí dentro desse JSON vai ter lá a propriedade access token, que é que a gente está interessado. E daí aqui eu fiz um sistema aqui para caching memory ali, só para se a gente fizer a request de getToken múltiplas vezes para o mesmo escopo, ele vai pegar do cache ali. Então aqui ele vê se já está cacheado ou não, e se tiver ele retorna do cache, e se não tiver expirado também. Então ele verifica isso também. Aí esse aqui é o método getToken, né, bem simples ali, só para ele buscar o token.
E daí aqui o método build headers, basicamente aqui ele vai gerar um dict padrão ali, passando o header authorization ali, né, com bearer, o token ali que a gente quer, passando o content type também, e se você tiver setado a conta, account, ele vai setar ela aqui também nesse parâmetro x da conta corrente. Beleza? Então esse aqui é o método getBalance, né? Daí temos o do getStatement, que é bem parecido, que ele também vai pegar o token ali e daí vai fazer a request ali. Só que agora para outro endpoint aqui, que é o banking v2 extrato. E daí que ele passa os parâmetros, né, de data início e data fim. Beleza. Então esse foi o primeiro exemplo ali. Agora vou mostrar o outro exemplo, que é para enviar um Pix aqui. Ele vai enviar o Pix para essa... Eu vou enviar aqui para uma outra conta que eu tenho, né? Aí eu estou passando a chave do Pix aqui de quem vai receber esse Pix. Estou passando a quantidade aqui de R$1. E a descrição aqui para o Pix, esse Pix test. Então eu vou mandar aqui, daí eu já mostro o script ali também. Beleza, enviou ali, ó. E mostra aqui que é a transação aprovada e Pix enviado. Aí se eu vier aqui na Internet Bank recarregar, ele já está aqui com R$9. Né? E um Pix enviado aqui de R$1, beleza. Continuando aqui, a gente já fez aqui, enviou o Pix, né? Então ele mandou ali. E daí aqui apareceu, ele já me enviou direto, né? Já aprovou. Mas por padrão, você tem que ter a aprovação, né, do Pix. Para mim aqui ele não está pedindo aprovação porque eu configurei aqui, né, no gestão de aprovações, eu vim aqui e no pagamento Pix aqui eu tirei a aprovação, eu deixei com 0 aprovação. E no pagamento via Pix também e tal. Então por isso que ele não pede aprovação, ele já manda direto aqui na minha conta. Beleza? Aí você vai gerar uma cobrança ali para alguém pagar. E aí a pessoa pode pagar com Pix, então ele vai gerar o Pix copia e cola ali. Vou demonstrar aqui, ó. A chave Pix que vai receber, né? No caso vai ser da nossa própria conta aqui. Então você traz aqui. Quantidade, eu vou colocar o valor de R$1 também. Descrição vai ser Pix teste cobrança. O nome do devedor, vou colocar o nome da empresa aqui. E débito, colocar débito CNPJ. Você pode passar o CPF ou o CNPJ, né? Vou colocar o meu CNPJ aqui. Aí vou passar ele aqui. Então aqui ele vai gerar essa cobrança. Aí vai ter o Pix copia e cola ali. Ó, gerou aqui o Pix copia e cola. Aí vou pagar aqui. Só um pouquinho. Beleza, paguei aqui. Agora se eu vier aqui na Internet Banking, recarregar. Tá ali, R$10, já recebeu o Pix aqui. Transação ali, beleza. Tudo certinho. Então, bem interessante essas integrações ali que o Inter fornece. Quem quiser testar, é só baixar o código ali e testar. Que vai funcionar certinho. E beleza, se tiver algum comentário, alguma dúvida, também pode deixar aí. Ou precisar de algum auxílio nessa configuração ali, só me contatar, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, considere se inscrever no canal para ajudar. E é isso, então agradeço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.